Olá, meus amigos e irmãos. Tudo justo e perfeito? Afinal, existe ou não existe alguma ligação entre a maçonaria e a Rosa Cruz, também conhecida como a MORC? Qual delas é a mais antiga? Um maçom ele pode ser Rosa Cruz? Um Rosa Cruz ele pode ser maçom? Essas e outras dúvidas serão respondidas hoje, tá? Nesse vídeo. O meu nome é Luciano Souza e hoje nós vamos para mais um E no Papo de Maçonaria de hoje, vamos responder algumas perguntas que muitos irmãos e simpatizantes de ambas as ordens possuem. Vamos começar pela pergunta principal, ou principais. Maçom pode ser Rosa Cruz? Rosa Cruz pode ser maçom? Sim, podem sim, meus amigos e irmãos. Podem, não existe nenhum impedimento referente a isso e podemos dizer que é até recomendável, tá? Que frequentem ambas as instituições, uma vez que ambas são distintas em suas linhas de estudo e desenvolvimento, o que permite àquele que frequenta ambas as instituições desenvolver um nível de conhecimento, vamos dizer assim, acima da média, tá? Eu não vou entrar no mérito de qual é a melhor, uma vez que cabe a cada um escolher o ambiente que melhor lhe agrade. Mas se tratando de conhecimento, pessoalmente falando, acredito que todo aprendizado é bem-vindo. Mas, dando continuidade, como eu posso dizer, é muito comum vermos a afirmação de que a MORC, antiga e mística ordem Rosa Cruz, é a mais antiga ordem fraternal ou secreta que se conhece. Essa afirmação dá a entender que a ordem seria mais antiga que a maçonaria. E é de praxe estar sempre reivindicando grande antiguidade, né? Os seus membros sempre falam, não, a ordem é mais antiga, outros falam que a maçonaria é mais antiga. Mas se a gente for parar para analisar, a história da maçonaria ela se divide em duas categorias: fatos e tradição. No que tange a ligação com os Rosa Cruzes, a maçonaria permanece mais ou menos silenciosa. Ela não gosta de expor, né, opinião referente a isso. Tá? Ela remonta a sua antiguidade ao Templo de Salomão, fazendo também referências à história, se não à sua própria existência do templo, o que permanece envolto em mistério até os dias de hoje. A história em si, né, é envolvida em ações, instituições, né, a história da instituição é envolvida em ações esotéricas e místicas. Embora sua verdadeira história, que é conhecida por todos os Rosa Cruzes adiantados, seja um testemunho vivo da verdade contida nos notáveis princípios de fraternidade que servem de motivação a ambas as instituições. Existe uma ligação muito estreita entre as duas ordens, que em alguns países, muitos dos grandes expoentes de uma são obreiros ativos da outra. A maçonaria reconheceu sua dívida, tá, para com a antiga fraternidade branca, adicionando um grau, o grau 18, conhecido como Cavaleiro Rosa Cruz, ao rito escocês antigo e aceito, o REA. A maçonaria universal, através de seus incontáveis, né, ritos e potências maçônicas, é uma egrégora que procura estabelecer uma utopia, né, uma situação de verdadeira liberdade, igualdade e fraternidade entre todos os seres humanos. Sua origem, né, se perde no passado e nem mesmo seus membros são capazes de determinar com exatidão quando foi o ponto zero. No momento, o que mais temos é apenas hipóteses, né, por parte dos historiadores maçônicos. Desta forma, vou citar uma das mais prováveis, né? Uma das hipóteses mais prováveis é que explica a maçonaria ser como é nos dias de hoje, e sua origem como corporação de ofício, incrementada pelos iluministas Rosa Cruzes. Desde a Idade Média, os grupos de pedreiros se agrupavam em corporações de ofício, confrarias ou guildas. Tais grupos destinavam-se a assegurar o respeito às técnicas de suas funções, prestar socorro aos seus pares, manter as instruções aos novos membros, etc. Era um misto dos conselhos regionais e sindicatos daquilo que é hoje, né, que a gente conhece hoje. Na Inglaterra, um desses grupos, o dos Freemasons, maçons livres, né, constituído pelos pedreiros, de canteiros e arquitetos construtores de catedrais, desenvolveu um sistema de sinais particulares, toques e saudações para que pudessem reconhecer-os de seu grupo e afastar pessoas indesejáveis. Talvez por influência do simbolismo das catedrais que construíram, em suas reuniões passaram a discutir, além da geometria, astrologia, alquimia e numerologia, como eu posso dizer, o seu sistema, né, de ensinamento era baseado em 2 graus, aprendiz e companheiro, sendo que o companheiro mais antigo era denominado mestre,
e dirigia os trabalhos, né, da loja, daquele alojamento. No final do século XVI, os maçons começaram a admitir não construtores em seu meio, dividindo a maçonaria em duas fases e em duas classes de maçons. A maçonaria operativa, que era antiga, que se dedicava às construções, e a maçonaria especulativa, que era nova, que se dedicava ao estudo filosófico baseado no simbolismo desenvolvido na fase operativa. Os maçons, os construtores, né, os maçons de ofício, os pedreiros, né, podemos dizer assim, eram chamados de os antigos. Os não construtores, os estudiosos, os filósofos, como eu posso dizer, os nobres, né, que passaram a fazer parte da instituição, eram conhecidos como os aceitos. Nessa fase de transição entre a fase operativa e a fase especulativa, no final do século XVII, os iluministas Rosa-Cruzes passaram a ser perseguidos pelas igrejas. E para poderem continuar seus estudos, uniram-se aos maçons, tornando-se membro de suas lojas e passando a gozar de benefícios por fazer parte de um grupo onde tinham muitos amigos, dos reis e bispos ali da época. Como resultado dessa união surgiu o grau de mestre, onde grande ensinamento esotérico era proporcionado através de alusões à imortalidade da alma e da transitoriedade humana. Com a fundação da Grande Loja de Londres em junho de 1717, a maçonaria passou a uma nova fase de sua existência, pois seus ensinamentos passaram a ser irradiados pelo mundo com a fundação de novas potências maçônicas, denominação, né, de organizações maçônicas jurisdicionadas. Podemos dar como exemplo, né, a Grande Loja do Estado de São Paulo, o Grande Oriente de São Paulo, o Grande Oriente do Brasil e agora, né, recentemente criado nos últimos anos, o Grande Oriente do Brasil do Estado de São Paulo, né, o GOB-SP. E sem contar que vários ritos, né, foram desenvolvidos com o passar do tempo. Por exemplo, nós temos o rito escocês antigo e aceito, temos o rito de York, o rito de Schroeder, o rito brasileiro, né, que foi desenvolvido aqui no Brasil, entre outros ritos maçônicos. A maçonaria está presente em todos os países livres do mundo e até em alguns países não democráticos, tá? Com atuação em diversas áreas de nossa sociedade. Internamente, seus membros estudam e debatem filosofia, teosofia, teologia e como aplicá-las para tornar o homem, né, livre da fome e da ignorância e da opressão da consciência. Fora dos templos maçônicos, a ação por parte de seus membros é forte no campo social e humanitário, patrocinando hospitais, creches, asilos, universidades, sempre com devido sigilo e discrição de quem quer ajudar sem receber qualquer tipo de retribuição, honraria ou agradecimento. O maçom geralmente ele não busca esse tipo de coisa. O objetivo do maçom e do Rosa Cruz hoje se confundem, pois ambos desejam erguer o nível moral e espiritual da humanidade de forma que todos possam viver como irmãos, filhos de um mesmo Deus, o qual pelos maçons é denominado grande arquiteto do universo, para não conflitar com a crença individual de cada um de seus membros. Aos amigos e irmãos que me acompanharam até aqui, meu muito obrigado. Que o grande arquiteto do universo os abençoe e que a prosperidade seja constante na vida de todos. BTFA. Pessoal, não se esqueçam de curtir, compartilhar e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Pedimos que comentem, deixem suas dúvidas ou sugestões que traremos respondidas nos próximos vídeos. Beijos no coração!